Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Graças ao nome santo do Senhor por mais essa noite festiva, a ceia do Senhor. Apanhe a sua Bíblia, porque nós vamos nesta oportunidade comer aí um tutu de feijão com torresmo. Quem que gosta de tutu de feijão com torresmo? Diga amém. Amém. E um café preto aí para acompanhar, que é para dar bastante sustância. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a seguir. Segundo Crônicas 26 e 16. Uzias é atacado de lepra. Nós vamos ler até o versículo 22. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Saindo do templo, doente ou transformado. Saindo do templo, doente ou transformado. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, tudo que nós somos agraciados por Deus, todas as dádivas que o Senhor nos concede, sejam elas honrarias, posições, cargos e até mesmo fama, através do excelente trabalho que podemos até realizar. Tudo isso que nós recebemos, que nós alcançamos, que nós galgamos, toda a nossa prosperidade,
inclusive dada e concedida por Deus, se nós não soubermos conviver com ela, administrar tudo isso que Deus nos deu, isso pode se tornar fatal, isso pode se tornar como um perigo para as nossas vidas. O rei Uzias, pensa num homem que foi abençoado por Deus no seu reino. Ele começou a reinar sobre o reino do sul com apenas 16 anos de idade. Ainda muito jovem, 16 anos de idade. Ele reinou por 55 anos. Não exatamente 55 anos, mas 55 anos foi o tempo que ele esteve, de certa forma, entre aspas, no trono, como rei do Reino do Sul, como rei de Israel. E ao longo destes anos, ele foi um homem que, através do seu governo, trouxe para Israel grande prosperidade, muito avanço. No capítulo 26, a partir do versículo 1, a Bíblia vai contar um pouco do avanço que Israel conquistou através da vida do rei Uzias. Vamos dar uma rápida analisada sobre isso. No versículo de número 5, 2 Crônicas 26:5 vai dizer: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, Uzias, o rei Uzias. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Primeiro ponto, vemos aqui um homem aplicado em buscar a Deus. Vemos aqui um homem que, por buscar a Deus, passou a ter sabedoria. E sabedoria no quê? Nas visões que Deus lhe dava. Sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou a Deus. Ou seja, enquanto ele buscou a Deus, ele recebeu sabedoria e ele teve visão de Deus para governar sobre Israel. E em função disso, o versículo conclui dizendo: Deus o fez prosperar. Primeiro ponto, vemos aqui a figura de um homem espiritual, que buscava a Deus, que tinha visões de Deus, e que pelas visões que recebia, tinha sabedoria para interpretá-las e também para reger todo o seu reinado. Um homem espiritual. Segundo, ainda no versículo 5, a Bíblia vai dizer que a prosperidade de Uzias veio através de Deus. Tudo que ele conquistou, aonde ele chegou, só chegou porque Deus o fez prosperar. Tudo que ele adquiriu foi Deus que lhe deu. E essa é uma realidade que cabe a cada um de nós. Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a
Portanto, se eu escolhi a vós e vocês estão aqui por causa de mim. Fui eu que lhes dei esse direito. Se você chegou aonde chegou, fui eu quem lhe concedi essa prosperidade. Se você está sentado aonde está, junto aos príncipes do povo de Deus, foi o Senhor que lhe concedeu isso. Não foi o seu diploma intelectual na parede, não foi a sua posição social, não foi a sua conta bancária que lhe deu esse direito. Você está aqui por causa dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele. Quantos são gratos por aquilo que ele fez? Até porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo nós dependemos dele. Portanto, toda a honra e toda a glória para ele. Deus fez Uzias prosperar. Deus o fez prosperar. E essa prosperidade foi tanta que Deus lhe deu alguns detalhes que posteriormente ele não soube lidar. Dentre esses detalhes, veja no versículo de número 8 o que Deus lhe deu. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito. Ou seja, o nome de Uzias ficou conhecido, ficou notório, ficou renomado. No versículo de número 15, o texto, a Bíblia vai reafirmar, na segunda parte de 26 e 15, vai dizer: e voou a sua fama até muito longe. Ele prosperou e ficou famoso. Teve um nome reconhecido em todos os lugares. Deus lhe deu fama. Deus lhe deu fama. Tem coisas que Deus nos dá, mas se nós não soubermos lidar com ela. Deus deu fama a Uzias. O seu nome ficou conhecido até a entrada do Egito, por muitos lugares. Mas além de fama, o versículo de número 9 vai dizer que nas proezas de Uzias, no reinado de Uzias, houve tanta prosperidade que ele edificou torres, muitas torres. Versículo 10, cavou muitos poços, e isso era uma utilidade pública na época. Nos vales, nas campinas, havia muitos lavradores de vinhas, ou nos montes, os campos eram férteis. Sabem por quê? Porque ele tinha a visão de Deus, e ele tornou-se, a Bíblia vai dizer aí, um amigo da agricultura, um homem sábio para administrar a agricultura da época, de forma que Israel prosperou naquilo que dizia respeito à alimentação, à produtividade agrícola, um amante da agricultura. É tudo que um reinado quer: progressividade, progresso. Versículo 11 vai dizer que Uzias, no seu reinado também, adquiriu, fortaleceu o seu exército com homens destros, capacitados, homens batalhadores, soldados com destreza.
preparação de batalha, ele treinava o seu exército, ele adestrava o exército, ele preparava o exército. Não somente preparava a vida, o elemento soldado, como ele também capacitava-os através de armamentos. E a Bíblia vai dizer aí que as tropas eram colocadas em lista. A Bíblia vai dizer mais à frente, no versículo de número 13 e 14, que ele preparou o seu exército com forças bélicas, com armamento capaz para a batalha, e preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas para atirar pedras. Era um homem que tinha uma visão, que ele cuidava da agricultura, era um homem espiritual, edificava torres, preparava poços, mas ele também capacitava o seu exército, adestrava os seus soldados, colocava armas nas mãos dos seus soldados, mas não parava aí. A sua prosperidade era tanta que ele investiu também na engenharia da época. E o versículo 13 vai dizer: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Ele investiu na engenharia da época, e com isso Israel prosperou por causa do reinado de Uzias. Conta a história que foi um dos reinados mais prósperos de todo Israel, quando o rei Uzias estava reinando, e adquiriu fama. E o versículo de número 15 vai dizer que a sua fama se espalhou, porque foi maravilhosamente ajudado. Ajudado por quem? Por Deus. Aleluia. Ajudado pelo Senhor. Porém, a Bíblia e o versículo 15 termina assim: até que se tornou forte. Até que se tornou forte. E o versículo 16 que nós lemos começa dizendo: mas quando ele se fortaleceu, ou seja, quando ele chegou no ápice do seu reinado, quando ele chegou no auge da sua força, quando ele já havia conquistado e promovido toda a prosperidade do seu reinado, com a ajuda de Deus, porque Deus o fez prosperar. Quando ele chegou nesse ápice, quando ele chegou lá no auge do seu reinado, do seu poder, ele não soube lidar com isso. E aqui começam os perigos de algumas coisas que Deus até nos permite conquistar para provar a nossa vida, para provar a nossa fé, para provar o nosso caráter perante Ele. Você já ouviu aquela conversa, aquele ditado popular, que você dá corda para alguém, para ver se essa pessoa sabe lidar com a corda, e alguns se enforcam com ela? É mais ou menos assim que Deus faz. Ele vai nos dando corda, vai nos abençoando, vai nos deixando prosperar, para saber se nós vamos saber lidar com isso, com poder, com fama,
com posição social, com status. Ele vai permitindo, e às vezes até nos fazendo prosperar. Por quê? Porque quando nós não temos nada, assim como Uzias, a gente busca o Senhor, a gente depende de Deus, a gente clama a Deus, Deus se revela a nós, a gente tem visão espiritual, Deus nos faz prosperar, mas de repente alguém sobe num pedestal, e assim, depois de ter se fortalecido, fortificado, o versículo 16 diz: exaltou-se no seu coração. E aqui, depois de Uzias ter subido ao topo da montanha, ele não soube permanecer lá. Porque quando ele estava lá, ele se exaltou. E ele disse: agora eu sou o cara. Agora eu sou o bambambam. Deus me deu tudo isso. Um exército forte, sabedoria para prosperar o povo, sabedoria para criar um exército fortalecido para a agricultura, para a engenharia e tantas coisas mais. Até visões de Deus eu consigo interpretar. Agora eu sou o cara. E aí a Bíblia diz que ele se exaltou no seu coração. A exaltação, o orgulho, a prepotência, achar que é alguma coisa, achar que tem alguma coisa, achar que possui alguma coisa, sendo que tudo que nós temos e recebemos foi por causa dele. É Ele quem nos deu. E foi nessa hora que, depois de Uzias estar lá em cima, ele começa a decair, se exaltou. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá graça aos humildes, mas abate aquele que se exalta. Uma certa feita, conta-nos o pastor Pimentel, que um determinado pregador renomado, famoso, veio pregar na igreja sede em Curitiba, e ele chegou assim, no meio do culto, do templo sede, lá em Curitiba. O culto já havia começado, os irmãos cantando, de que a pouco entra pelo corredor da igreja o seu fulano. Bíblia sobre o peito, todo bonito. Sentou-se no seu lugar, foi apresentado com todas as honrarias, o culto desenrolou, foi-lhe dada a oportunidade para pregar, ele abriu a Bíblia, português polido, e começou a falar e a pregar. E naquela noite não deu nada. Terminou o culto, ele foi até o pastor Pimentel. Pastor, eu não entendo o que aconteceu. Eu falei com Deus, eu orei a Deus, Deus me deu a mensagem, e eu preguei como eu sempre prego, mas não sei o que aconteceu. E a sabedoria daquele velho pastor disse assim: quem sabe, se você subisse no púlpito, como você está descendo, o processo teria sido invertido. Se você subisse de cabeça baixa, Deus teria te exaltado e você teria descido no travesseiro. Então tem gente que não sabe lidar com aquilo que Deus nos deu, e deixa a exaltação tomar conta do seu coração. Lembre-se,
você depende inteiramente dele. Ele se exaltou, Uzias se exaltou tanto, que a Bíblia vai dizer assim: exaltou-se no coração até se corromper. Exaltação. Segundo, corrupção. A gente ouve muito hoje falar em corrupção. Ouve muito falar. Mas o que é realmente a corrupção, segundo a língua portuguesa? Corrupção quer dizer modificar, adulterar as origens, fugir dos padrões. E foi exatamente isso que Uzias fez. Ele chegou aonde chegou porque era um homem humilde e buscava o Senhor. Mas o dia que ele se modificou, o dia que ele modificou o seu comportamento, o dia que ele adulterou as suas origens, achando que era alguma coisa, o dia que ele saiu do padrão que Deus estabeleceu, ele se corrompeu. Então a corrupção não está só em Brasília. A corrupção não está só no poder público de muitos homens. A corrupção está na vida de todo aquele que muda, que altera as suas origens, que desvirtua as suas raízes, que modifica o seu caráter e o seu padrão, que foi um dia formado pelas Escrituras Sagradas. Um dia era assim, mas hoje vive de outra maneira. Adulterou as suas origens, se corrompeu. A Bíblia vai dizer que ele se exaltou, se corrompeu e, terceiro, transgrediu contra o Senhor. O que é transgredir? Passar do limite, ir além daquilo que é permitido, ultrapassar as divisas que lhe são estabelecidas. Uzias cresceu tanto que ele chegou ao ponto de pensar: para mim não existe mais limite, para mim não existe mais nada impossível, eu posso fazer o que eu quero, porque eu cresci demais, eu sou reconhecido em toda a face da terra. E ele transgrediu contra o Senhor, passou o sinal vermelho, se excedeu ao ponto de pensar consigo: eu posso tudo, não existe mais nada que eu não possa fazer. E aí um dia ele resolve: sabe o que? Eu vou entrar no templo, eu sou o rei, Deus me fez prosperar, eu tive visões de Deus, o povo me ama porque a prosperidade chegou. Eu vou entrar no templo, colocar o traje do sacerdote e vou queimar incenso. E assim Uzias pensou consigo: não existe aquilo que eu não possa fazer. Eu sou o rei, vou fazer o trabalho dos sacerdotes, vou me vestir como os sacerdotes e vou queimar incenso no templo. E lá entra ele no templo vestido como um sacerdote. É rei, mas se traja como um sacerdote. É rei,
mas quer fazer a função do sacerdote. É rei, mas quer estar no lugar do sacerdote. E entra no templo e começa a queimar incenso. Versículo de número 18. 16. Começa a queimar incenso. Aí entra o sumo sacerdote Azarias. Entra o líder espiritual em ação. E diz assim: o que você está fazendo, Uzias? Eu estou queimando incenso. Mas por quê? Porque eu sou rei. Deus me fez prosperar. Olha o povo como está feliz por minha causa. Olha onde nós chegamos por minha causa. E quando Uzias achou que era alguma coisa e tomou essa atitude de transgredir, de ir além dos limites, porque não é o fato de ser rei que ele não tem limite. Não é o fato de estarmos em determinadas situações que estamos liberados a fazer o que queremos e como queremos. Porque tem gente assim. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quero, não dou satisfação para ninguém, não preciso prestar conta a ninguém, nem a sacerdote. E é aí que você se engana. Todos nós temos um limite. Todos nós temos uma linha tênue onde Deus diz: até aqui você pode ir, não ultrapasse. Mas Uzias quis ultrapassar, vestiu-se de sacerdote, foi queimar incenso. E o sumo sacerdote disse para ele: você não pode fazer isso. Versículo 18. E resistiram Azarias e mais 80 sacerdotes com ele. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, rei Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Isso não é seu papel. Você pode ter tido visão de Deus, você pode ter causado a prosperidade do povo, você pode ter adquirido força, poder e fama, mas queimar incenso não é o seu papel. Se fosse hoje, Azarias diria assim: não meta o bico onde não é chamado. Não coloque a sua colher no angu dos outros. Não dê palpite naquilo que não lhe pertence. O teu negócio é governar. Deus lhe chamou para governar Israel. O âmbito espiritual, o sacerdócio, Deus instituiu a nós 81 que aqui estamos. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Contenha-se, Uzias, em ser rei e, por sinal, um grande rei. Você tem tudo que um homem deseja: fama, posição, riqueza. O que você quer colocar a sua mão naquilo que não lhe compete? E tem gente hoje em dia que é mais ou menos igual a Uzias. Não foi chamado para ser sacerdote, mas quer agir como sacerdote. Não foi chamado para queimar incenso, mas quer entrar no templo e queimar incenso. Quem tem o cajado na mão é o pastor. Mas tem gente que quer, com a sua posição, doutrinar, ensinar, falar o que pode, falar o que não pode. Você foi chamado para uma função. Contenha-se aquilo que Deus lhe colocou.
Se Deus colocou um instrumento na sua mão, contenha-se em louvar a Deus com o seu instrumento. Deixe aquele que tem o cajado usar o cajado quando precisa. Deixe aquele que é sacerdote reger a vida espiritual do povo. Tem gente que quer doutrinar o povo, corrigir o povo. Se você foi chamado para cantar, cante. Se você foi chamado para ensinar, ensine. Se você foi chamado para pastorear, pastoreie. Se você foi chamado para ser rei, vá reinar. Aleluia. Mas não coloque o dedo naquilo para qual você não foi chamado. Não queira fazer o papel do sacerdote, porque não vai dar certo. Ovelha não tem cajado. E para que serve o cajado? O pastor usava o cajado para mostrar o caminho para o povo. É por aqui, para as ovelhas, é por aqui. Sigam o cajado. O pastor usava o cajado para muitas das vezes identificar o lobo no meio do rebanho. O lobo se escondia no meio do rebanho, mas na hora de passar pelo curral, uma a uma, ele pegava o cajado e ia batendo. Se era ovelha, baixava a cabeça e passava. Mas se era lobo, ovelha não usa cajado. Vai a ovelha querer usar cajado e bater num lobo. Vai ver o que dá. Deixa o cajado na mão do pastor. Se preocupe em ser ovelha, se alimentar de pasto verde, beber águas tranquilas. Deixa quem tem o cajado reger e mostrar o caminho para o rebanho. Cada um no seu devido lugar. Dá para dizer um amém mais forte? Amém. Vocês estão gostando? Quer que eu pare? Quem quer que eu pare, diga amém. Só que Uzias cresceu tanto que, além de ele vestir-se como sacerdote e fazer aquilo que não era ali autorizado, queimar incenso, ele cresceu tanto que, ao invés de ele se humilhar, ele disse: quem você pensa que é, Azarias? Quem vocês, 80 sacerdotes, pensam? Eu sou o rei. E a Bíblia diz que ele se indignou contra a liderança espiritual da sua vida. Ele se rebelou contra a posição que Deus havia estabelecido, líder espiritual da época, o sumo sacerdote Azarias e os 80 sacerdotes que com ele estavam. Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Quando ele se revolta, quando ele se rebela, quando ele se levanta contra a autoridade espiritual, o que acontece? Flávio José, o historiador judeu, diz que naquele momento, no livro História dos Hebreus, Joséfo diz assim: naquele momento houve um tremor na terra. O templo se abriu, o teto do templo se abriu. Um raio de sol desceu sobre a face, o rosto de Uzias. E na mesma hora, na sua fronte, na sua testa, apareceu a lepra. Diz Flávio Joséfo deste feito:
um tremor na terra. O templo, seu teto se abre. Um facho de luz direcionado sobre a vida do rei Uzias. E na mesma hora ele fica leproso. Na mesma hora ele é tomado por uma lepra. E a partir daquele momento, Uzias passa a ser um referencial de rebeldia, de orgulho, de exaltação, de transgressão. Uzias passa a ser para o povo todo um referencial negativo de corrupção. Ele passa a ser esse referencial. Na hora que os sacerdotes veem ele leproso, diz: você não pode mais ficar aqui, fora do templo. Para fora do templo. E mais do que isso, você não pode mais habitar no meio do povo. Agora você está leproso, fora do palácio. Você não pode mais conviver com as pessoas. Para o lado de fora da cidade, isolado, numa casa restrita. E a Bíblia vai dizer, no versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Era rei, mas não tinha mais um palácio. Era rei, mas não tinha mais um trono. Continuou sendo rei, mas não tinha mais um cetro na sua mão para governar o povo. Era rei, mas a coroa caiu da sua cabeça. Continuou tendo o título de rei, mas não podia mais governar o povo. Sabe o que aconteceu? Jotão, o seu filho, tinha seu cargo na casa do rei e passou a ter que administrar o rei. Agora Israel tinha um rei que não podia reinar. Agora Israel tinha um rei que não podia governar. Um rei sem trono, um rei sem palácio, um rei sem governo, um rei que um dia conquistou tudo, mas morreu sem nada. Por quê? Porque saiu do templo leproso. Entrou no templo arrogante. Entrou no templo com tudo de bom e do melhor, mas saiu do templo doente. Duro, né? Você sabe que tem crente que sai da igreja doente? Aqui é um lugar onde Deus ordena a vida e a bênção. Mas tem gente que vem aqui e volta para casa doente. Por quê? Por quê? Porque passa a se incomodar com a vida do outro. Passa a dar palpite na vida do outro. Passa a querer interferir na administração que não lhe compete. E isso causa indignação. Quanta gente já não saiu chorando daqui porque fulano falou de mim, Beltrano falou de mim, ciclano se importa comigo, com o que eu visto, com o que eu deixo de vestir, e isso fica como uma gangrena no coração de alguém, fica machucando alguém, ferindo alguém, e nós não estamos aqui para causar doença a ninguém. Aqui é um lugar onde o Senhor quer abençoar o seu. Mas infelizmente tem muita gente que está sofrendo desses males. As consequências
a lepra, o rei sem palácio, foi morar fora da cidade, um rei sem cetro, sem governo, um rei sem coroa, um rei sem trono, passou a ser uma referência da mão de Deus, passou a ser uma referência da presunção, da corrupção. E a história vai dizer que ele ficou por alguns anos, meu Deus, isolado. Só que aquela referência de corrupção, aquela referência de transgressão, isolado do seu próprio povo, um dia morreu. Morreu leproso. E quando ele morreu, diz a Bíblia em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, havia lá em Israel um homem chamado Isaías. E Isaías disse, no ano em que morreu o referencial de corrupção, no ano em que morreu o referencial de transgressão, de orgulho, no ano em que morreu tudo isso para Israel, eu também tive uma visão. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que é que Deus estava mostrando para Isaías? Profeta Isaías, não corra o mesmo erro. Uzias teve um trono e perdeu, mas hoje eu te mostro quem é que está sentado no trono. Hoje eu te mostro quem é que tem o poder, Isaías. No ano em que morreu a opressão, no ano em que morreu o orgulho, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o seu séquito, ou seja, o cortejo, aqueles que acompanhavam o Senhor, as miríades que acompanhavam o rei, enchia o templo. Ele não estava sozinho. Quem eram essas miríades? Quem era esse séquito, essa comitiva de honra? Quem eram eles? Porque Isaías viu o seu séquito, a comitiva de honra, enchia o quê? O templo. Então a visão foi no mesmo lugar que Uzias transgrediu. Quem era este séquito? Versículo 2 diz: este séquito, essa comitiva de honra, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e todos eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. O que é que Deus estava mostrando para Isaías? Isaías, Uzias achou que a glória era dele. Uzias achou que a honra era para ele. Uzias queria que os sacerdotes se curvassem diante dele. Mas eu estou mostrando para você quem é que tem a honra. Eu estou mostrando para você a quem deve toda a glória. E o próprio Isaías, no capítulo 42,
na inspiração divina, diz, revelado pelo Senhor, profetiza: eu sou o Senhor, eu sou o dono da prata e do ouro, e a minha glória não darei a outrem. Ele está dizendo que a glória é só dele, toda para ele. A honra e o louvor só pertence a ele. Você pode glorificar a presença dele, o nome dele. Aqui o grande é ele, quem pode é ele, o Senhor é ele, o trono é dele, o cetro é dele, o palácio é dele. Tudo deve ser revertido para a glória dele. Mas Deus mostra mais para Isaías e diz assim: tem mais, Isaías. Você lembra o que Flávio Joséfo disse? Que houve um terremoto, que os templos se abriu e veio um facho de luz sobre Uzias. Pois é, versículo 4: e os umbrais da porta do templo se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus estava dizendo para Isaías: eu faço coisas sobrenaturais, Isaías. Não só quando as pessoas transgridem as minhas leis, mas eu faço também coisas sobrenaturais quando eu quero transformar as pessoas. Aleluia! Aconteceu lá com Uzias o tremor. Aconteceu lá com Uzias uma manifestação no templo. Mas hoje eu estou tendo um encontro com você, Isaías, e vai acontecer algo aqui também. Os umbrais do templo vão se mover aqui também. A casa se encheu de fumaça, se encheu da glória. Tudo aquilo era para provar o profeta. Tudo aquilo era para provar Isaías. E quando Isaías viu aquilo, até parece que eu estou vendo. Isaías entrou no templo, vendo toda aquela visão, e ele disse, até parece que eu vejo ele cair de joelho. Aleluia! Ai de mim, que vou perecendo, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, eu sou miserável, e não só eu, mas aqueles que me acompanham. Eu também habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías começa a ver a sua fragilidade primeiro. Quem sabe se fosse eu, quem sabe se fosse você, apontava: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, por isso que eu também sou impuro. Mas não, ele começa por si próprio, ele começa dizendo de si mesmo: eu sou um homem de lábios impuros, eu assumo os meus erros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecendo. Primeiro reconheça as tuas limitações. Primeiro reconheça as tuas fraquezas. Primeiro reconheça os teus pecados, para depois ficar apontando o pecado do povo, para depois ficar falando da vida do povo, para depois ficar dizendo de como o povo anda. Admita, assim como Isaías: ai de mim que vou perecendo. E foi assim que Isaías entrou no templo, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo a sua iniquidade. E foi naquela hora que alguém da comitiva de honra, é autorizado em ir até o altar
aquele altar aonde Uzias queria queimar incenso, quem sabe, aquele altar aonde eram oferecidos os holocaustos, alguém foi autorizado a ir até lá com uma tenaz, pegar uma brasa do altar e ir até onde estava o profeta, reconhecendo a sua miséria, e tocar nos lábios de Isaías e dizer: Isaías, isso que está tocando a tua boca, eu quero te dizer, a tua iniquidade, Isaías, foi tirada, purificado o teu pecado, e agora eu quero saber a quem enviarei, quem há de ir por nós, Isaías? E ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías, que entrou de cabeça baixa no templo, saiu de cabeça erguida, com a sua iniquidade purificada, com o seu coração transformado. Hoje nós temos esse dilema, saindo por aquela porta. Como é que você quer sair? Doente como Uzias ou transformado como Isaías? Como é que você quer sair daqui nessa noite? Se você se humilhar diante dele, reconhecer que o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, que nós somos dele, o trono é dele, ele vai tocar nos seus lábios, purificar a tua iniquidade. Você vai sair daqui renovado, restaurado, transformado, porque ele está aqui, ele quer nos dar a visão celestial. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. E agora, nesse momento, decida como você quer sair do templo. Enquanto o coral se prepara, o coral não pode quebrar. Enquanto os obreiros vão lavar as mãos, decida como você quer sair do templo nesta noite. Aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Como você quer sair do templo? Doente ou transformado? Curve a sua cabeça. Comece a falar com Deus e a reconhecer as suas misérias, as suas limitações. E neste momento, muito embora possa haver um silêncio, mas o serafim está voando à sua direção com uma tenaz, uma brasa viva para tocar nos teus lábios e te dizer: hoje você sai daqui transformado, purificado, a tua iniquidade perdoada. Se você sente o toque do anjo do Senhor, glorifique a Ele. Pode falar em línguas, pode dar glória a Deus, pode chorar na presença dEle. Se quiser, como Isaías, se jogar nos pés do Senhor, ajoelhado e dizer: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Faça isso pelo amor de Deus, mas saia do templo transformado. Santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Deus estava dizendo para Isaías: eu vou te mostrar de quem é a fama, eu vou te mostrar de quem é o sucesso. A terra toda está cheia da minha presença.
levantar a tua mão no santuário e glorificar Ele. Se quiser ficar em pé para adorar a Ele.